Olá, meu nome é Luiz. Neste vídeo falaremos sobre as capitanias hereditárias. Espero que goste. As capitanias hereditárias foram uma forma de administração territorial implantada pelo governo português no Brasil colonial, em 1534. A ideia era dividir o território em faixas longitudinais, concedendo a sua administração a donatários, nobres portugueses que recebiam o direito de governar a região em troca de compromissos com a coroa portuguesa. Ao todo, foram criadas 14 capitanias hereditárias, que iam do litoral até o atual estado do Paraná. As capitanias eram entregues a um único donatário ou a uma família, que ficava responsável por todo o território e pelos habitantes da região. O donatário tinha como obrigação desenvolver economicamente a capitania e garantir a colonização, a defesa e a exploração do território. As capitanias hereditárias foram uma tentativa da coroa portuguesa de garantir o controle sobre o território brasileiro, que na época estava ameaçado por invasões estrangeiras e pelo tráfico de pau-brasil. No entanto, a experiência não foi bem-sucedida, já que os donatários, em sua maioria, não tinham interesse em investir na colonização da região. Muitos donatários acabaram abandonando suas capitanias, o que levou a coroa portuguesa a retomar o controle sobre as terras e transformá-las em capitanias reais. Apenas a capitania de Pernambuco teve sucesso em seu desenvolvimento, graças à produção açucareira, que se tornou a principal atividade econômica da região. Apesar de terem sido um fracasso como sistema de administração territorial, as capitanias hereditárias tiveram um papel importante na formação do Brasil colonial. Elas permitiram a ocupação do território e a criação de uma identidade regional, além de terem sido responsáveis pela introdução de diversos elementos da cultura portuguesa na região. Cada capitania hereditária era uma faixa de terra que ia do litoral ao interior, possuindo cerca de 100 léguas de extensão por 50 léguas de largura, delimitadas por meridianos. As capitanias eram doadas pela coroa portuguesa a nobres ou pessoas influentes em troca de favores prestados ou por interesses de exploração e colonização. O donatário, por sua vez, assumia a responsabilidade pela colonização, exploração e defesa da capitania, além de ter o direito de transmitir a sua posse aos seus descendentes. No início, as capitanias hereditárias foram divididas em dois tipos, as capitanias de donatários e as capitanias da coroa. As primeiras eram doadas a particulares, enquanto as segundas eram controladas diretamente pela coroa portuguesa. No entanto, a maioria das capitanias acabou caindo nas mãos de donatários. Os donatários, em geral, não tinham recursos suficientes para colonizar e explorar suas capitanias, o que levou muitos deles a abandoná-las. Além disso, as condições geográficas e climáticas do Brasil, assim como a presença de povos indígenas hostis, tornavam a colonização mais difícil e arriscada. O fracasso das capitanias hereditárias levou a coroa portuguesa a intervir e retomar o controle sobre o território brasileiro. A partir de 1549, o governo português criou o Governo Geral, que centralizou a administração e a defesa do Brasil. No entanto, as capitanias hereditárias deixaram um legado importante para o Brasil colonial. Elas foram responsáveis pela introdução de elementos da cultura portuguesa na região, como a arquitetura, a culinária e a língua. Além disso, elas permitiram a ocupação do território e a criação de uma identidade regional, que se refletiu posteriormente na formação do Brasil como nação. As capitanias hereditárias também tiveram um papel importante na exploração dos recursos naturais do Brasil. Os donatários foram responsáveis pela introdução de culturas como a cana-de-açúcar, o tabaco e o algodão, que se tornaram as principais fontes de riqueza do país durante o período colonial. Além disso, eles também exploraram outros recursos, como o pau-brasil e as pedras preciosas. No entanto, a exploração desses recursos teve um impacto negativo no meio ambiente e na população indígena. A extração do pau-brasil, por exemplo, levou à devastação de grandes áreas de floresta e à exploração desenfreada dos indígenas que trabalhavam na extração da madeira. Outro legado das capitanias hereditárias foi a formação de uma sociedade hierarquizada e estratificada, com base na posse da terra e no trabalho escravo.
A estrutura social do Brasil colonial foi marcada pela divisão entre senhores de engenho e escravos africanos, que foram trazidos em grande número para trabalhar nas plantações de cana-de-açúcar e em outras atividades econômicas. Apesar de terem sido um fracasso como sistema de administração territorial, as capitanias hereditárias tiveram um papel importante na formação do Brasil colonial e ajudaram a moldar a identidade e a cultura do país. Seus impactos, tanto positivos quanto negativos, ainda são sentidos na sociedade brasileira atual. Obrigado por assistir até aqui. Se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Até mais!